Com a abertura da temporada da Fórmula 1 se aproximando, não há como disfarçar os apuros que alguns pilotos, equipes ou organizações estão enfrentando. Os 3 dias de pré-temporada não revelaram toda a hierarquia de 2025. Ela só vai ficar mais clara quando as luzes se apagarem na Austrália, mas já dá para perceber quem está sob pressão. Enquanto equipes como a McLaren podem estar confiantes, outras parecem estar em dificuldades ainda antes da primeira corrida da temporada. Das 4 grandes de 2024, é a Red Bull que parece estar em maior dificuldade. Não parece haver um defeito fundamental de design, mas encontrar o ponto ideal de equilíbrio do R21 continua sendo um desafio. Claramente, Max Verstappen e Liam Lawson lutam com o carro. Esse é um grande problema para Lawson, que tenta fazer o que nenhum companheiro de Verstappen conseguiu nos últimos 6 anos, ficar consistentemente perto do nível do holandês. Não se pode esquecer que Lawson nunca iniciou uma temporada de Fórmula 1. Não será fácil para Lawson estrear na equipe principal, mas pelo menos ele deu alguns sinais tímidos no Bahrein de que pode estar à altura do desafio. A Red Bull fala em um fluxo de atualizações para o RB21, mas elas só virão quando a equipe entender claramente onde está o problema. A própria Red Bull admite que não fez o progresso desejado durante o inverno. Apesar das impressões de que há poucas diferenças, a Red Bull insiste que as mudanças no carro de 2024 para 2025 são numerosas. Mas essas mudanças forçam a Red Bull a começar um longo processo de aprendizagem, em vez de simplesmente dar continuidade ao que foi feito no ano passado. As mudanças trouxeram alguns resultados positivos, como uma maior janela de configuração que diminui a instabilidade problemática do carro de 2024. Isso indica que há um potencial a ser explorado. Além disso, a flexibilidade das asas será reduzida a partir do Grande Prêmio da Espanha, e a Red Bull espera que isso faça a balança voltar a pender para seu lado. Mas a força que seu principal rival de 2024, a McLaren, mostrou pode causar danos iniciais na defesa do título de Verstappen e na luta pela recuperação do título de construtores perdido no ano passado. Para a Red Bull, é uma questão de limitar os danos até que o mistério de seu RB21 seja resolvido. A Aston Martin está se concentrando em um grande avanço em 2026 com sua super equipe, mas esperava mais progressos do que parece ter feito para 2025. Após os testes, Fernando Alonso afirmou que as coisas parecem semelhantes a Abu Dhabi no ano passado, o que não é ideal, porque embora a equipe tenha ficado em quinto no campeonato de construtores, bem à frente do restante do pelotão, na fase final da temporada, seu carro era frequentemente o 7º, 8º ou até mesmo o 9º na hierarquia. Não é o que se espera de uma equipe com os recursos e as ambições da Aston Martin, mesmo que ela não aproveite inteiramente o benefício de seu novo túnel de vento e do campus tecnológico até 2026. Um dos grandes objetivos do MR25 era tornar o carro mais amigável, mais previsível para Alonso e Lance Stroll. O feedback inicial foi bom, mas no final do teste, a equipe do The Race observou mais e mais instabilidade na traseira e nas entradas, exigindo correções dos pilotos. Alonso afirmou que era apenas por causa das condições da pista que tiravam o carro da zona ideal. Se for isso mesmo, a Aston fez progressos em uma área importante. Isso é fundamental, já que a imprevisibilidade do carro do ano passado foi uma das principais razões de Stroll não marcar pontos nas últimas 11 corridas. O problema é que Stroll ficou doente na sexta-feira e terminou o teste com menos voltas do que qualquer outro piloto. A falta de testes não impediu Stroll de ter um bom desempenho no início de 2023, quando uma queda de bicicleta o afastou da pré-temporada. Mas naquela época, a Aston tinha um dos 4 melhores carros, e o de 2025 não está nem perto disso. Neste ano, a Aston não demonstrava confiança do início de 2023. O que se viu foi a mesma frustração do final de 2024. Agora a Aston pode ao menos se sentir animada com a chegada de Adrian Newey no início desse mês. Mas o plano é que todo o foco dele seja em 2026 e não em salvar a Aston em 2025. Ela também não contará com o conhecimento de Enrico Cardilli, já que a vitória da Ferrari na Justiça o impede de trabalhar antes de julho, quando termina seu período de quarentena. Ainda há muito entusiasmo sobre o enorme potencial da Aston para 2026, mas o problema dela agora é ter um 2025 respeitável. A Alpine não está nem perto da bagunça generalizada de um ano atrás, quando tinha um carro pesado e lento, tão ruim que levou o diretor técnico e o chefe de aerodinâmica a se demitirem antes do início da temporada.
Na verdade, a Alpine parece estar em ótima forma, dando continuidade à impressionante recuperação no ano passado. Após os testes, Alpine e Williams se firmaram como as melhores equipes do pelotão do meio. Então, nenhuma delas está em apuros, mas um de seus pilotos certamente está. Jack Durham tem sido o centro das atenções desde que a Alpine trouxe Franco Colapinto como piloto reserva, uma situação que a Williams descreveu como a melhor chance de Colapinto conseguir uma vaga de titular. Durham teve um teste respeitável. Como na sua estreia em Abu Dhabi no ano passado, ele foi sólido, mas sem grandes destaques. Ele manteve o controle em meio a uma chuva de perguntas sobre seu futuro e se sente ameaçado, tantos os rumores de que tem apenas algumas corridas para provar que merece manter a vaga durante toda a temporada. O chefe da equipe, Oliver Oakes, se orgulha de como Durham tem sido ousado ao responder às perguntas e disse que sente pelo seu piloto, que, segundo ele, merece mais espaço para se destacar. O problema é que foram as próprias ações e a retórica da Alpine que criaram essa situação. Até a Oakes reconhece que é uma questão de meritocracia e que começar a temporada com Pierre Gasly e Durham não significa que a Alpine terminará a temporada com a mesma formação. Nenhum outro piloto no grid tem tantos apuros imediatos quanto Durham, que tem sua carreira na Fórmula 1 pendurada por um fio antes mesmo dela começar. A Sauber teve uma recuperação modesta no final de 2024, mas a pré-temporada eliminou qualquer otimismo. Os tempos de volta não significam muito nos testes, mas quando seu carro é o mais lento de todos, está atrás nas simulações de corrida e parece ser o mais difícil de controlar, você está em apuros. E não há nenhuma equipe no paddock que não considere que a Sauber está no fim do pelotão. O diretor técnico James Key disse que foi um teste produtivo. Ele descreveu o desempenho do carro como decente e consistente e acrescentou que vamos continuar tentando avançar. Mas ele nunca seria negativo. E consistente é a coisa mais generosa que se pode dizer desse carro. Embora não tenha chegado aos níveis da pré-temporada da Alpine em 2024, o Sauber nunca pareceu estar bem ajustado. Enquanto Nico Hülkenberg usou toda a sua experiência para tirar o proveito máximo, Gabriel Bortoleto achou o carro bem difícil de controlar. Isso não é uma crítica a Bortoleto, que precisa explorar os limites, mas este definitivamente não é o carro dos sonhos para um novato. Na avaliação da nossa equipe, o carro da Sauber está muito rígido, sugerindo que sua suspensão não pode ser ajustada de maneira mais flexível, o que certamente tornaria o carro mais fácil de dirigir. Um dos membros da nossa equipe, Ed Straw, pressionou Hülkenberg sobre a dificuldade do carro no final do teste. O piloto alemão usou toda a sua experiência para contornar as perguntas, mas em hora nenhuma ele negou que a Sauber estava em dificuldades. Foi uma conversa amistosa, mas é inegável que a Sauber tem muito a fazer. E Hülkenberg admitiu que a base do carro não era incrível e que a Sauber tem certas dificuldades. Com a mudança de nome para Audi se aproximando, os testes em Bahrein foram um péssimo começo para uma temporada super importante para a equipe. Se a Sauber repetir o desempenho de 2024 e terminar em último, será uma indicação do enorme trabalho que precisa ser feito para levar a equipe a um nível respeitável, quanto mais alcançar o objetivo da Audi de lutar por vitórias em campeonatos até 2030. As relações entre a Fórmula 1 e a FIA chegaram a um ponto nesse começo de temporada em que todos os lados estão em apuros, já que não há vencedores e um relacionamento tão tenso. Não é segredo que há uma clara tensão entre o presidente Mohammed Ben Sulayem e vários setores da Fórmula 1, como membros da própria FIA, pilotos e figuras importantes do paddock. Recentemente, uma exigência do presidente Ben Sulayem para que os membros do Conselho Esportivo Mundial assinassem acordos de confidencialidade levou a uma votação sem a presença de altos funcionários da FIA, que se recusaram a assinar esse documento, incluindo o vice-presidente para esportes, Robert Reid, e o presidente da Federação do Reino Unido, David Richards. Isso levou Richards a lançar um feroz ataque público à presidência de Ben Sulayem, dizendo que há uma falha nítida no cumprimento de suas promessas de campanha. Isso é altamente significativo, já que Richards foi um grande apoiador de Ben Sulayem quando ele foi eleito, em 2021. Ainda não houve uma resposta direta, mas até agora Ben Sulayem tem combatido com fogo o que ele acha que é fogo. Quantos mais vazamentos, mais ele cerra fileiras. Quanto mais é criticado, mais ele se obstina. Vamos ver como isso vai se desenvolver na temporada, com problemas se acumulando dos dois lados. A etapa de abertura, na Austrália, será a primeira vez que a FIA controlará a linguagem dos pilotos durante um fim de semana de corrida.
Algum piloto vai se meter em problemas por um deslize de linguagem? Ben Sulayem será criticado por outra figura de alto nível? A Fórmula 1 vai inflamar ainda mais os ânimos com mensagem de rádios incendiárias? Por muito tempo, os conflitos entre o presidente e diversos grupos, como espiões dentro da sua própria organização, a mídia, os pilotos, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali e outros, foram refregas rápidas que não causaram grandes danos à Fórmula 1. Mas quando a composição do controle de corrida muda, comissários são removidos ou figuras-chave perdem a fé no processo, pode ser caro para a Fórmula 1 e para o desenrolar de um fim de semana de corrida.